Olá, pessoal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Marcela Furtado, sou médica ginecologista em João Pessoa, na Paraíba, e atuo na área de endoscopia ginecológica, uroginecologia e endometriose. Aqui eu coordeno o serviço de ginecologia e de cirurgia minimamente invasiva do Grupo Neves. Gostaria de, antes de iniciar essa aula, agradecer a Sogop pela lembrança do meu nome, em especial ao Dr. Jefferson. Hoje, ficou proposto para que eu falasse um pouco sobre o diagnóstico e o manejo clínico da endometriose em meio à pandemia. É impossível um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Tendo em vista esse conceito, eu peço que a gente esqueça um pouco, deixe de lado humildemente aquilo que a gente já sabe sobre endometriose, para que possamos aprender de maneira mais efetiva possível esta aula e esta mesa. A endometriose nada mais é do que a presença de glândulas endometriais e estroma fora da cavidade uterina. É uma doença comum em mulheres de menarque, ou seja, ela é estrogênio dependente, uma doença crônica, inflamatória, sistêmica, heterogênea e de cunho inflamatório. Ela pode ter 3 apresentações, pode ser superficial, profunda e ovariana, que é a presença dos endometriomas. A endometriose é a principal causa de dor pélvica e infertilidade feminina e também pode ter associação com câncer. 1 a cada 10 mulheres tem endometriose durante seus anos reprodutivos. O ovário é o local mais comumente acometido, sendo seguido pelos ligamentos útero-sacrais, a fossa ovariana, o fundo de saco posterior e a bexiga. Atualmente no Brasil, cerca de 7 milhões de mulheres são acometidas por esta doença. Se formos olhar apenas para a população de mulheres inférteis, até 50% dessas mulheres são acometidas por endometriose. O Global Study of Women's Health foi um estudo multicêntrico realizado em diversos países que nos trouxeram algumas informações. Dentre elas, esse estudo avaliou que 64% das mulheres tinham cerca de 30 anos na primeira consulta pelos sintomas, ou seja, as mulheres subestimam os seus sintomas, né? Muitas acham que a dor é normal, né? Que aquelas dores intensas, incapacitantes e que atrapalham a qualidade de vida é simplesmente dor que toda mulher sente. Esse estudo também nos trouxe a informação de que a endometriose pode levar até 7 anos para ser diagnosticada. Por isso, é uma doença que causa muita distorção anatômica, dor pélvica crônica, cicatrizes psicológicas e risco de câncer para o futuro. Chapron, em 2019, fez uma linha do tempo para a endometriose, né, o que ele chamou de Endometriosis Life. Então, mulheres que na vida intrauterina foram expostas à pré-eclâmpsia, a tabagismo, que nasceram prematuras ou que fizeram uso de fórmulas lácteas e não amamentação materna, elas estão expostas ao maior risco de endometriose. Na adolescência, a menstruação retrógrada e toda a flutuação hormonal também corrobora para que essa doença aconteça. É sabido, além disso, que a genética, a epigenética, os fatores imunológicos, né, as comorbidades associadas, elas estão relacionadas com a endometriose e podem, sim, aumentar esse padrão inflamatório que é característico da doença. A dor é o sintoma mais importante das pacientes com endometriose. E nós costumamos dizer que a endometriose é a doença dos 6 Ds, né? Que a mulher tem dismenorreia, dor durante o período menstrual, dispareunia, a dor pélvica crônica, a disquesia, a disúria e a dificuldade de engravidar, certo? Mas temos que lembrar também que em algumas pacientes a endometriose é assintomática. O diagnóstico desta doença, ele deve ser feito numa investigação que tem que iniciar com uma boa anamnese, tá? Então, quando é que a gente vai pensar em endometriose? Naquelas pacientes que têm dor pélvica crônica e progressiva, né? Aquela paciente que desde a adolescência, desde a primeira menstruação, já tem uma dismenorreia importante. Temos que pensar também naquelas pacientes que têm dismenorreia de profundidade, dor pélvica acíclica, infertilidade, sintomas intestinais cíclicos e urinários. Então, precisamos lembrar que todas as mulheres, né, que têm dor pélvica crônica, elas precisam ser ouvidas, né? Então, a cada 4 a 16% da população geral possui esses sintomas. 80% dessas mulheres com dor pélvica crônica, elas têm alguma doença e 50% delas
são portadores de endometriose. Chapron, em 2019, fez um call to action, né, para nos lembrar que a endometriose é uma doença que deve ser investigada de maneira clínica, ou seja, nem toda paciente merece ir deve ir para a laparoscopia para que haja feita o diagnóstico. Então, tem que ter uma anamnese bem feita, um exame clínico detalhado com toque bimanual associado aos exames de imagem, que é o ultrassom e a ressonância. Ou seja, então lembrar que aquelas pacientes que têm dismenorreia, dor pélvica crônica, dispareunia, quando associada à infertilidade, até 90, em torno de 90% dessas pacientes são portadoras de endometriose. Então, é uma doença que a gente não pode esquecer, não pode deixar de investigar no nosso consultório, no nosso ambulatório. Tá? Então, uma anamnese bem feita, um toque combinado e o exame de imagem é excelente para que possamos fazer o diagnóstico dessa doença. Ultrassom transvaginal com preparo intestinal é uma excelente modalidade de diagnóstico, né, que podemos avaliar o acometimento intestinal, a infiltração vaginal desta doença e o acometimento vesical e ou ureteral. Ele é excelente para detectar as camadas das lesões intestinais, as camadas intestinais que são acometidas pela doença, e ela tem uma melhor detecção de lesões intestinais multifocais e de pequenas lesões, menores de 1 a 1,5 centímetro. É excelente para avaliar lesões retrocervicais, da fossa ilíaca direita e do reto sigmoide. Lembrar que aquelas pacientes que têm achados de endometrioma ovariano, sobretudo com a imagem chamada de kissing ovaries, que são os dois ovários juntos retrouterinos, é super sugestivo de endometriose profunda, sobretudo retrocervical. Então, precisa ser investigado essas pacientes. Além da ultrassom transvaginal com preparo intestinal, um outro excelente exame é a ressonância nuclear magnética, que deve ser realizada com o protocolo de endometriose, né, com gel vaginal, com uso do gadolínio. É melhor para pacientes que são virgens, tá, para avaliar lesões do assoalho pélvico, sobretudo naquelas pacientes com comprometimento nervoso, né. É um excelente método diagnóstico também para as lesões localizadas no ovário, sobretudo para fazer diagnóstico diferencial com outro tipo de lesões e para localizações atípicas de endometriose, como, por exemplo, diafragma ou no nervo ciático. Esse estudo de 2018 nos traz a conclusão entre uma comparação entre a ressonância e o ultrassom. E eles advogam que, pelo ultrassom ser um método mais barato, ele deve ser recomendado em detrimento à ressonância nuclear magnética. Mas isso sempre temos que lembrar, que deve haver uma excelente interação entre o médico cirurgião, né, o especialista em endometriose, com o médico que está fazendo o ultrassom. Precisa ser um método especialista nesse tipo de exame. Tá? Então, os dois exames, tanto a ultrassom quanto a ressonância nuclear magnética, têm uma boa sensibilidade e uma especificidade para a endometriose. Esse estudo de 2018 fala a mesma coisa, que é o que a gente acabou de falar, que a ultrassom transvaginal tem um melhor custo efetivo quando se compara à ressonância nuclear magnética e deve ser utilizado, assim como o estudo de 2019 de Chapron. Ele também recomenda que o ultrassom ele deve ser o primeiro exame de imagem em detrimento à ressonância para avaliação das mulheres com suspeita clínica de endometriose. Preciso lembrar que os marcadores sanguíneos não são utilizados e não são recomendados para a endometriose, né? Por muito tempo se estudou e se pensou que o CA-125 seria uma excelente modalidade, porém não se recomenda atualmente nenhum exame, nenhum biomarcador para a avaliação desta doença. O tratamento da endometriose ele deve ser individualizado para cada tipo de paciente. Tá? Então, vai depender da gravidade dos sintomas, da extensão e localização da doença, do desejo reprodutivo da paciente, bem como de sua idade. Então, a endometriose não tem um tratamento receita de bolo, mas sim precisamos olhar. A paciente deseja gestar?
a paciente tem uma boa reserva ovariana, a paciente tem uma dor incapacitante, merece ser operada, a paciente tem obstrução intestinal, a paciente tem hidronefrose por comprometimento ureteral. Então, a paciente ela deve ser avaliada como um todo para que a meta do tratamento seja traçada, para que o desejo daquela paciente seja atendido. Então, sempre a estratégia do tratamento é tratar o alvo, tratar aquilo que a paciente precisa tratar naquele instante e nunca adiar o tratamento. Tá? Então, assim, para a gente lançar mão de um tratamento, a gente precisa lembrar, né, como já falamos um pouquinho antes, a patogênese da endometriose. Então, é uma doença onde o estrogênio ele está em uma maior proporção porque há um aumento da resistência dos receptores de progesterona. Então, vai ter uma predominância do estrogênio, tá? O que vai ocasionar um aumento da proliferação endometrial e uma apoptose reduzida justamente pelos fatores imunológicos que já foram descritos nesta aula. O tratamento hormonal, ele visa suprimir as flutuações hormonais, né, tanto da gonadotrofina e dos hormônios ovarianos, quanto inibir a ovulação e a menstruação e, por conseguinte, diminuir a inflamação dessa paciente. Então, se a gente tem mais estrogênio, nós vamos poder usar o tratamento hormonal, né, comum com estroprogestatinas, que vão inibir os fatores de crescimento, né, que vão atuar sobre a proliferação celular, diferenciação, invasão e neoangiogênese. E se for para bloquear mais a questão do estrogênio, nós podemos também lançar a mão dos inibidores de aromatase e dos análogos de GnRH. Lembrando também que as pacientes elas têm uma maior resistência à progesterona, então também podemos utilizar os progesterogênios. Aquelas pacientes que têm dores crônicas, né, também podemos lançar mão dos anti-inflamatórios que vão atuar diretamente nas prostaglandinas. E lembrando que todas essas pacientes, né, têm um cunho inflamatório, um aumento do estresse oxidativo, temos que lembrar das ações antioxidantes. Dieta, mudança no estilo de vida, tudo isso vai melhorar a qualidade de vida como um todo da paciente. Então, a paciente precisa melhorar o seu padrão de sono, melhorar a sua alimentação e fazer um conjunto de mudanças de estilo de vida para que tenha um tratamento e uma resposta efetiva. Então, os progesterogênios, né, eles vão atuar nos receptores de progesterona e vai ter um efeito de melhora da endometriose por fazer uma anti-angiogênese, um poder, por ele ter também o poder anti-inflamatório e imunoestimulante, tá? Então, ele vai reduzir o sangramento e a proliferação celular e diferenciação. O guideline canadense de endometriose nos traz que o contraceptivo combinado, idealmente contínuo, deve ser a primeira linha de tratamento. Não só ele, como também os progestágenos, tá? E de segunda linha, né, caso esses hajam falha, nós podemos lançar mão dos agonistas de GnRH com o add-back therapy e também o dioxamirena. Já o guideline da ASH, publicado em 2014, também traz informações parecidas. Ele coloca a indicação do contraceptivo combinado como B e dos progestágenos, o análogo GnRH, como A. Tá? Além disso, eles advogam que a associação com anti-inflamatório não tem relevância a nível científico, mas que os especialistas recomendam e por isso está no protocolo deles. Então, individualizando um pouco o tratamento, a questão dos inibidores de aromatase, nós precisamos lembrar que a endometriose, ela vai ter, o endométrio desses pacientes vai ter uma aromatase expressa em níveis mais altos nos implantes de endometriose em comparação com o endométrio normal. Então, por isso, os inibidores de aromatase é uma boa opção, tá? Porque ele inibe as vias das células endometrióticas, diminui o estresse oxidativo e o poder de invasão tecidual. Ele pode levar ainda à anovulação, a pulsatilidade, diminuindo assim a pulsatilidade do GnRH. Ele inibe ainda a angiogênese e diminui o poder de invasão tecidual. Ele deve ser sempre associado com a progesterona e ele pode ser usado a um tempo superior a 6 meses, diferente dos análogos, por não estar associado à perda óssea. Então, nós usamos tanto o anastrozol, 1 mg por dia, ou o letrozol, 2 mg dia. A revisão da Cochrane sobre os análogos de GnRH
trouxe uma avaliação de 41 estudos, incluindo 5.000 mulheres, e mostrou que os análogos do GNRH são mais eficazes que o placebo e tão eficazes quanto outras terapias hormonais, como o danazol, o levonorgestrel e os anticoncepcionais combinados no alívio da dor. Lembrar de sempre fazer o add-back therapy para diminuir os efeitos colaterais, sobretudo diminuir a chance de desmineralização óssea, certo? Então, esse tratamento não deve ser prolongado além de 6 meses, tá? E nós usamos com frequência o acetato de gozerelina 3,6 miligramas por mês ou 10,8 miligramas a cada 6 meses. É interessantíssimo o uso do análogo de NRH, sobretudo naquelas pacientes que têm pelvis completamente comprometidas e muito inflamatórias, tanto no pré como pós-operatório. O padrão ouro hoje no tratamento da endometriose é sempre a abordagem multidisciplinar. A endometriose é uma doença que acomete vários sistemas e que tem vários fatores associados à sua fisiopatogenia. Então, o tratamento ele também deve ser direcionado ao sistema nervoso central, com educação na dor, neuromoduladores, fisioterapia, estratégia de atenção plena, tratamentos de humor e restauração do sono, bem como tratamentos de nociceptores periféricos, né, com relaxamento do assoalho pélvico, fisioterapia, injeções de pontos de gatilho e dieta. Então, a paciente de endometriose ela não pode ser tratada unicamente pelo ginecologista. Ela precisa ser avaliada por um psicólogo, ela precisa ser avaliada por um fisioterapeuta, por uma equipe multidisciplinar para que possa traçar a melhor meta e o melhor tratamento para esta paciente. Então, em tempos de Covid, como manejar a endometriose? Sabemos que as consultas presenciais, eletivas, né, as que não são urgência, foram recomendadas que não acontecessem durante a pandemia, bem como as cirurgias. Mas o que pode, né, nos aproximar das pacientes neste tempo tem sido a telemedicina. Nós sabemos que o fator psicológico aumenta a dor da paciente. Então, as pacientes estão ansiosas, com medo, sem saber aquilo que pode ou não acontecer quanto à sua patologia de base. Então, sobre a minha experiência, eu tenho adorado o uso da telemedicina, tenho usado muito eu e a minha equipe aqui em João Pessoa, as pacientes estão se sentindo mais seguras, né? É interessante que às vezes só uma simples conversa acaba desarmando a paciente de tantos dos seus porquês, para que a gente possa dar mesmo um suporte psicológico e apoiá-la, né? Os tratamentos medicamentosos não devem ser interrompidos durante essa pandemia e a cirurgia ela deve ser conversada sempre com o médico e junto com o médico e paciente para que a gente possa traçar a melhor terapêutica no melhor tempo. Então, eu costumo dizer que nós devemos manter os nossos amigos perto e os nossos inimigos ainda mais perto. Hoje, o paciente não é o nosso inimigo, mas a endometriose é a nossa inimiga e é inimiga da nossa paciente. Então, precisamos ter ambos perto para que possamos cuidar e oferecer o melhor tratamento. Além disso, não é o mais forte aquele que sobrevive, mas nem mais o inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, é preciso que nós nos adaptemos às mudanças que o Covid nos trouxe e não podemos nos ausentar de cuidar e de oferecer um suporte psicológico às nossas pacientes. Então, do Take Home Message que eu gostaria de trazer para vocês, eu trago esse lindo artigo publicado pelo Chapron em 2019 e ele nos lembra que o diagnóstico da endometriose ele é clínico, não é necessário que se faça uma cirurgia laparoscópica para que haja o diagnóstico e confirmação através do anátomo patológico, então o tratamento deve ser direcionado a partir de uma história clínica, de um exame físico e de exames de imagem bem realizados. Tá? Então, o manejo do tratamento da paciente deve ser individualizado cada caso, de acordo com a sua característica clínica. As dores, elas devem ser tratadas precocemente para evitar uma sensibilização central. E o tratamento medicamentoso deve ser sempre a primeira linha de pacientes, a primeira linha de tratamento para aquelas pacientes que não desejam engravidar de imediato. A endometriose, o manejo, né, como eu já citei, deve ser feito de cada caso a caso. Queria agradecer a participação de todos vocês, a atenção por ter assistido essa aula e enquanto preparava essa aula tive
a notícia do falecimento da minha prima, que estava com câncer de cabeça de pâncreas, então gostaria de homenageá-la através dessa aula. Muito obrigada a todos e aproveitem as próximas aulas, espero que sejam excelentes.